Comentário 7. O seu comentário da lição da Escola Sabatina. Oi, que bom, né? Ter esse tempinho aqui pra gente conversar sobre a palavra. Oi, verdade. Sempre bom. A lição de domingo, agora de 18 de maio, traz um tema que, olha, mexe com a gente. Nosso sumo sacerdote. Tema profundo. Pois é. Vamos tentar juntos, assim, desvendar como aquela estrutura antiga, sabe? O santuário lá do deserto. Como ele revela tanto sobre Jesus e o que ele está fazendo por nós agora, lá no céu. Com certeza. É uma conexão incrível, né? Entre o Antigo Testamento e a nossa fé hoje. Totalmente. E o ponto de partida que a lição sugere é Hebreus 9, ali pelos versos 11 a 15. Ah, sim. Hebreus 9. A essência ali, basicamente, é que Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma cópia, né? Mas no próprio céu. E com o seu sangue, não de animais, para garantir nossa redenção eterna. É muito forte isso. Nossa, é muito forte mesmo. E pensar que Moisés recebeu aquelas instruções tão detalhadas para construir algo que era, como diz lá em Êxodo 25:40, segundo o modelo que Deus mostrou no monte. Exato. Isso já dá uma pista enorme, né? Que existe um original celestial, uma realidade assim muito maior, por trás daqueles véus, da mobília toda. Mas, sabe, eu fico pensando, será que a gente às vezes foca tanto no símbolo, tipo, no que cada coisinha representava, que a gente perde um pouco a dimensão do original mesmo, do que está lá no céu? É um risco, sim. Mas, por outro lado, a cópia era fundamental para eles entenderem o que viria, né? Sim, verdade. Cada detalhe apontava para Cristo. O cordeiro inocente, sem defeito, o sacerdote que entrava lá para interceder. Era Deus ensinando, né? Uma pedagogia divina mesmo. Entendi. E o interessante é que não era só sobre o futuro sacrifício na cruz, apontava também para um ministério contínuo. O sacerdote não só sacrificava no dia da expiação, mas ele ministrava todo dia, né? É verdade, tinha o serviço diário. Isso já era uma sombra da intercessão constante de Jesus por nós. Faz todo sentido. E essa linguagem do santuário, ela não acaba no Antigo Testamento, né? De jeito nenhum. Quando a gente abre o Apocalipse, parece que a gente está entrando nesse cenário de novo. Tem o candelabro lá em Apocalipse 1. Sim, 12, 13. A sala do trono que lembra demais o lugar santíssimo em Apocalipse 4. Capítulo 4. O altar de incenso representando as orações subindo em Apocalipse 8. Isso, e até a Arca da Aliança aparece no Templo Celestial, lá em Apocalipse 11, 19. Exatamente. Isso mostra que entender o santuário não é só, tipo, curiosidade histórica. É chave para a gente sacar a revelação final de Deus, né? Com certeza. E Apocalipse conecta o santuário celestial com os eventos finais, com o juízo, com a adoração. Isso reforça a ideia de que o ministério de Cristo lá agora tem implicações gigantescas, cósmicas mesmo. E não é só sobre o futuro. Paulo, lá em Coríntios 10, 11, ele diz que as coisas que aconteceram com Israel, incluindo o que rolava no santuário, servem de advertência para nós. É um puxão de orelha, né? Tipo isso, o que a gente aprende com a forma como eles se relacionavam, ou às vezes deixavam de se relacionar, com Deus através do santuário. É um chamado para a gente prestar atenção, né? Não olhar para essas histórias como algo que ficou lá atrás, mas como um espelho para nós hoje. Eu lembro dos Salmos, tipo 122. Ah, lindo salmo. Davi falando da alegria de ir à casa do Senhor. Era um lugar de encontro, de segurança para ele. Mas hoje que a gente não tem um templo físico daquele jeito, como a gente vive essa segurança? A gente consegue sentir essa mesma alegria e essa segurança, sabendo que o santuário agora é celestial e Jesus está lá? Essa é a aplicação prática fundamental que Hebreus 9 traz pra gente. O fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote hoje, lá no santuário celestial. Significa que a gente tem acesso direto. Ele entrou, uma vez por todas, não com sangue de bodes ou bezerros, mas com o seu próprio sangue. Uma vez por todas. Isso não é só teologia abstrata, sabe? É a base da nossa paz. Saber que ele intercede por nós e mais, que ele entende as nossas lutas. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecar. Uau! Isso nos dá uma segurança que não depende das circunstâncias aqui fora, né? Nossa, isso muda tudo na prática do dia a dia.
Quando a gente falha, quando se sente fraco, lembrar que tem alguém lá no centro do universo advogando pela gente. Exato. Não é um juiz só esperando o erro, mas um intercessor que já pagou o preço. Isso devia gerar mais louvor e menos medo no coração da gente, não acha? Sem dúvida alguma. Gera paz em vez de ansiedade sobre o futuro, sobre o juízo. Gera segurança para viver o presente, mesmo com os perrengues. E, claro, motiva um louvor genuíno, de gratidão mesmo. Entender esse ministério contínuo de Cristo deveria ser um motor da nossa vida espiritual diária. Então, resumindo, o santuário deixa de ser só uma peça de museu bíblico, né? Com certeza. E se torna tipo a janela pela qual a gente vê o coração de Deus e o trabalho incansável de Jesus por nós. Ele está ativo, ministrando agora. Exatamente. E a pergunta que fica martelando, né? É como essa verdade, se a gente internalizar mesmo, transforma a nossa resposta às dificuldades, a nossa forma de orar, a nossa esperança no dia a dia. Se a gente soubesse lá no fundo da alma que tem esse sumo sacerdote perfeito no céu, o que isso mudaria na nossa próxima decisão, no nosso próximo passo hoje? Fica essa reflexão profunda para a gente levar, né? Para pensar durante essa semana. Talvez no momento a sós a gente possa até orar sobre isso. Sim, seria ótimo. Pedir, Senhor, me ajuda a entender melhor e a confiar mais de verdade na intercessão de Jesus por mim. Amém. Uma ótima oração para se fazer.